Então, bora lá falar hoje sobre o webinário perfeito. Como é que você vai fazer um pitch de venda dentro de uma live, dentro de uma aula gratuita, o que for. O que eu recomendo que você faça nesse tipo de funil? É o webinário e que normalmente eu chamo de micro lançamento. Mas eu separo esse micro lançamento em 3 etapas. 7 dias de captação, 5 dias de antecipação e 1 dia de escassez e urgência de uma oferta especial e mais 4 disso que você está vendendo. Hoje eu não vou falar muito a fundo sobre como você vai estruturar esse seu micro lançamento, como que você vai separar ali seus conteúdos, como é que você vai fazer para as pessoas entrarem no grupo, o que você vai fazer durante a pessoa dentro do grupo, mas se você quiser antecipar esse seu conteúdo, se você quiser saber mais, você está pensando em fazer esse tipo de micro lançamento ou webinar, eu recomendo que você leia aqui na descrição para você entrar dentro da comunidade. Lá dentro da comunidade a gente tem encontros todas as segundas-feiras, onde eu trato sobre temas específicos, onde você pode trazer para mim algum ponto que você quer estruturar um micro lançamento e eu mostro para você de forma personalizada, exclusiva, dentro da comunidade. Então, se você quiser fazer parte dessa comunidade, R$ 37,90 por mês, você consegue ter acesso a mim, tirando todas essas suas dúvidas que você tem sobre funil de venda, copy e estratégia de marketing, beleza? Mas, entrando no assunto, como é que você estrutura um pitch de venda? Eu tenho um modelo e eu quero te apresentar esse modelo, como que você pode estar aplicando. Isso é um modelo que eu retirei de um livro chamado Segredos.com, se você quiser assistir, se você quiser ler, na verdade. É um livro do Russell Brunson, ele é referência mundial em funil de vendas, mas eu fiz algumas certas adaptações depois de eu estar aplicando tantas e tantas vezes, escrevendo esses pitch de venda para meus experts ou até para mim mesmo. Eu mesmo já apliquei várias vezes esse tipo de funil. Mas vamos lá, como é que você vai estruturar o pitch em si? O seu pitch dentro de uma live ou de uma aula gratuita, ele vai ser separado em 4 etapas. 4 etapazinhas bem simples. Se você tem dificuldade em fazer pitch de venda, siga isso que vai dar bom. Nunca, assim, dificilmente deu errado. De todas as vezes que eu apliquei, acredito que 1, 2 só que não deu muito certo, mas isso era por conta do problema na oferta, isso era porque a pessoa não tinha uma boa oratória, enfim. Mas se você seguir isso aqui, pode ter certeza que vai dar muito bom, porque isso já foi validado múltiplas vezes. E quais são essas 4 etapas? Primeiro, abertura, introdução, conteúdo e pitch. Pô, mas isso é muito genérico, Carlos, eu sei disso. Eu sei que você sabe. Mas como é que você vai separar esse conteúdo dentro dessas 4 etapas? Primeira parte, a parte mais simples de todas, que é a introdução. Na verdade, abertura, perdão. Abertura. Como é que você vai fazer a abertura de uma live ou de uma aula gratuita? Basicamente, você vai abrir a sua live, a sua aula, você vai interagir com as pessoas. Normalmente, quando vai fazer um micro lançamento, se você tem poucos seguidores, se você não tem muitos leads, eu recomendo que você não faça essa live no Insta. Eu recomendo que você faça pelo Zoom ou pelo Meet. Porque se você tem ali dentro de uma aula gratuita 20, 30, 50 pessoas, eu recomendo que você faça por essas plataformas que você pode interagir com as pessoas de forma mais próxima. Como assim forma mais próxima? Dentro de uma live no Instagram, a pessoa só comenta. A brecha para ela sair é muito alta. Ela pode simplesmente achar o conteúdo sem graça ou alguma coisa aconteceu ali durante esse período que ela está assistindo, ela pode sair. É muito fácil, porque não tem esse nível de comprometimento. Agora, se você colocar ela dentro de uma live no Zoom ou no Meet, você pode falar para ela interagir no chat, você pode falar para ela abrir o microfone, você pode falar para ela abrir a câmera. Então você consegue gerar muito mais proximidade e conexão com essas pessoas. E durante a abertura dessa sua live ou dessa sua aula gratuita, você vai interagir com essas pessoas. E eu diria que esse período de abertura, ele dure até 10 minutos. Não passe disso. Então, se a sua aula gratuita, a sua live vai começar às 8 da noite ou 7 da noite, até 7h10 ou 8h10, você vai fazer essa interação. E aí, pessoal, tudo bem? Ó, a gente já vai começar aqui, mas já vai aproveitando para interagir com as pessoas que estão durante essa live, que estão durante essa aula gratuita. Ah, da onde você é? O que você faz? Você é novo aqui? Por que você se interessou por essa live? Você tá bem? Como que andam as coisas? Abre o microfone, abre a câmera, se sinta confortável. Então, você interagir com as pessoas é uma coisa fundamental se você quer aumentar as suas conversões na hora do seu pitch, beleza? Então, muito simples. Só que antes de você entrar na introdução dessa sua aula, você vai relembrar para as pessoas qual a promessa qual o tema dessa aula. Porque se você vai fazer um micro lançamento com 7 dias de captura mais 5 de antecipação, se a pessoa entrou no primeiro dia dentro desse grupo, talvez ela nem lembre. Lógico, você vai reaquecer as pessoas, vai manter elas aquecidas durante os disparos, eu sei disso. Mas muitas das vezes ela vai entrar ali na aula, vai ver como que tá o andar da coisa,
Então, é interessante que você relembre qual que é a promessa dessa aula. E lembrando, essa aula não pode durar 2, 3 horas. Lógico, isso depende do assunto que você está abordando. Talvez você fale com um público muito analítico, um público que gosta de dados, pessoas que gostam mais dessa parte mais explicativa das coisas. Aí sim, faz sentido. Mas normalmente, colocando uma média, eu prefiro que você faça uma aula gratuita, uma live de 1 hora a no máximo 1 hora e meia, do que você acabe extrapolando para 2, 2 horas e meia. Tá? Porque isso cansa. E dentro de uma aula gratuita, dentro de uma live, você precisa de energia. Energia. Eu sei isso. Isso é meio vago, mas você vai entender ao final desse vídeo o que se trata essa energia. Tá bom? Mas vamos lá. Você relembrou o tema, promessa dessa aula, você vai entrar para introdução do conteúdo. Nessa parte da introdução, ele vai seguir basicamente a mesma linha de raciocínio da abertura. A abertura é para você começar a gerar essa certa conexão com as pessoas. Na introdução, o principal objetivo é você gerar identificação. E dentro dessa identificação, você vai fazer certos ganchos. O que são esses ganchos? Se você, com a sua metodologia, você passou por uma certa transformação, é importante que nessa introdução, que vai durar entre 10, 15 minutos, não passe muito disso, você vai mostrar a sua própria jornada de evolução, para você mostrar que realmente você também passou por esse mesmo problema que as pessoas estão passando. Quanto mais você gera identificação com as pessoas, maior o nível de proximidade. Quanto maior o nível de proximidade, as pessoas vão querer mais comprar de você. Por quê? Você foi a própria prova social. Você passou por essa transformação, beleza? Então o que você vai fazer? Nessa sua jornada, eu recomendo que você divida em 3 partes. Nessa parte da introdução, que vai ser o quê? Como você estava antes, quando você começou nessa sua área, qual que eram os problemas que você estava passando? O que você tentou que não deu certo? E depois, o que você teve de resultado? Antes de apresentar provas sociais de outras pessoas, que acaba sendo um pouco mais difícil você estar no início da sua jornada, se você mostra a sua própria evolução, já está ótimo, já está perfeito. Então, uma coisa que eu gosto de fazer muito nessa parte de introdução, se for um expert ou até eu fazendo, é colocar fotos de antes e depois, dessa parte de evolução própria. Ah, no início eu estava assim, essa é a minha foto, era isso que eu passava, isso era a minha realidade. Depois eu comecei a ter certas pequenas transformações, tentei várias coisas e não deram certo, e hoje eu estou assim. Eu tive essa transformação, eu consegui fazer isso com muito mais facilidade. Então, se você tiver fotos de transformação, é muito bom você gerar essa identificação com as pessoas. Isso vai durar em torno de 10 a 15 minutos, não deve passar muito disso. E logo em seguida, quando você apresenta esses seus próprios resultados, você vai entrar num período que eu chamo de ritmo de resultados. Então, você gerou certos resultados, você teve esses resultados, você gerou certos resultados para as pessoas que você entregou esse seu método, que é a promessa dessa sua live ou a promessa dessa sua aula, e depois você vai fazer a conclusão de quais foram os maiores resultados que as pessoas tiveram com o seu método. Então, para ficar bem simples, esses primeiros 20, 25 minutos dessa sua live ou dessa aula gratuita vai ser o quê? Interação com as pessoas para gerar proximidade, promessa do tema, do que você vai estar passando para essas pessoas. Depois, você entra na transformação, você faz a pessoa enxergar o que você quer passar para elas a partir dessa sua promessa. E aí, com essa sua promessa, você vai mostrar para elas, ó, eu tava assim, eu tentei isso, não deu certo, só que hoje eu estou assim. Aí a gente vai entrar no ritmo de resultado. Ó, meus alunos tiveram esse resultado. Só que, principalmente, quem conseguiu solucionar esse problema através do método tiveram esses resultados. E como é que eles tiveram resultado? É isso que eu quero te mostrar. Você vai falar isso na live ou na aula, né? Então, é isso que eu quero te mostrar nesse conteúdo de hoje. Beleza? Então, essa parte de abertura e introdução dura em torno de 20 a 25 minutos. Depois, você vai entrar na parte de conteúdo. E se você já assistiu mais de um vídeo meu aqui no YouTube, já deve ter escutado quando eu falo sobre a regra do 1 e sobre profundidade. Por que eu quero te falar sobre isso? Quando você vai estruturar essa sua live ou essa sua aula gratuita, eu recomendo que você não fale sobre as 7 estratégias para você fazer tal coisa. Eu vou revelar os 10 métodos para você fazer tal coisa. O segredo dos 5 passos... Cara, não. É uma coisa só. É uma ideia e gere profundidade nisso. É muito mais fácil você utilizar apenas uma ideia para provar para a pessoa que esse seu método funciona do que você usar várias ideias diferentes. Por quê? Se você apresenta, por exemplo, 10 estratégias, vamos falar no mercado de finanças, as 10 formas para você quitar as suas dívidas e parar de viver no vermelho. O que acontece quando você apresenta esses 10 métodos?
as pessoas não vão conseguir entender de forma profunda as 10 estratégias. Ela só vai lembrar de forma rasa cada ideia que você apresentou. Agora, se você tem uma única ideia, esse é o único método que você precisa seguir para parar de viver no vermelho, é muito mais fácil de você convencer a pessoa disso. Então, quando você entrar no conteúdo, quando você estiver estruturando essa sua live ou essa sua aula gratuita, eu recomendo que você foque em um único problema. Um único. Não vai esquecer disso. Dentro desse seu único tópico, você vai mostrar, por que esse é o principal problema de vocês que estão aqui. Então, vamos falar que é no mercado de finanças, o único método para você sair do vermelho, para você parar de viver no vermelho. A primeira coisa que você vai falar para ela é provar por que esse é o único método. Por que as pessoas têm problemas de sempre estarem no vermelho? Por que de forma explícita as pessoas vivem no vermelho? É por causa disso. Se você conseguir solucionar todos esses problemas, você consegue parar de viver no vermelho. Então você prova racionalmente. Então, depois que você mostra de forma explícita por que elas passam por certos problemas por não saber dessa sua solução, a segunda coisa que você vai fazer é mostrar como que essa sua promessa pode solucionar todos esses problemas. Então, se a sua promessa é pare de viver sempre no vermelho, você vai mostrar para ela, hoje você tem esses problemas aqui. E a única coisa que você precisa é melhorar isso. Porque com esse método você consegue solucionar todos esses problemas. Então você mostrou o problema, você mostrou a solução. Depois disso, você vai mostrar como que a pessoa pode aplicar isso. Então você mostra o problema, mostra a solução, como aplica. O que acontece normalmente desses webinários, desses microlançamentos, dessas aulas gratuitas, dessas lives, é que as pessoas participam normalmente com um único desejo: entender com clareza como solucionar o problema que eles têm. Então, se você está fazendo uma aula gratuita sobre como parar de viver sempre no vermelho, as pessoas vão entrar porque elas querem saber sobre isso. E se você ficar enrolando, se você ficar só fazendo pitch de venda, se você ficar só gera curiosidade, cansa. Elas entram com um único objetivo: solucionar esse problema. Então, se você não mostra de forma prática, a pessoa não tem aquela sensação de uma pequena vitória dentro dessa sua aula. E para você aumentar suas conversões dentro desses webinários, dessas suas lives, dessas suas aulas gratuitas, se você não gera uma pequena vitória dentro dessa única aula, ela não vai acreditar que dentro do seu produto você vai gerar também. Porque ela nem conseguiu enxergar como que é o seu método. Então, quando você entrar nas formas práticas de solucionar isso, eu recomendo que você pegue ali 1, 2, 3 formas práticas de você aplicar isso que você está apresentando. Esse é o método que você está apresentando, beleza? Porque dentro do conteúdo você lista os problemas, por que ela passa por esses problemas, de forma explícita isso, a solução para tudo isso, e mostrar para essas pessoas por que essa é uma solução validada desses problemas, e depois mostra 1, 2, 3 formas práticas de aplicar isso. Não tenha medo de entregar o ouro. Eu vejo muita gente falando que você precisa esconder o ouro, você não pode entregar tudo. Cara, não é bem assim. Você pode mostrar ali o que você entrega. Você não vai falar como. Você até pode aprofundar na parte ali de formas práticas de solucionar isso, de formas práticas de aplicar esse seu método, mas eu tenho certeza que a sua metodologia não se baseia em uma única coisa só. Tem certos pilares. Então não tenha medo, não tenha receio de você entregar um pouco de resultado para essas pessoas, porque saiba que elas tiraram um tempo do seu dia para estar ali com você. Então, nessa hora que você for mostrar de forma prática o que elas vão aplicar, coloque ali 1, 2, 3 formas práticas de aplicar esse seu método e solucionar todos esses problemas que elas têm hoje. Quarta etapa, a última, e com certeza é a parte que a maioria das pessoas tem medo, literalmente medo de fazer, que é o quê? Pitch de venda. Cara, o tanto de gente que eu vejo com medo de fazer pitch de venda não é brincadeira. E independente do valor do seu produto, na hora que você for fazer o pitch de venda, eu recomendo que durante a aula, durante a live, você gere tanto valor, mas tanto valor pelo seu produto ou pela sua metodologia, que na hora que você começar seu pitch de venda, a pessoa já tenha uma certa noção de, putz, quanto será que isso custa? Como assim? Se você cria uma expectativa de que seu produto custa 3, 4, 5 mil reais e você vai lá e joga um produto de 500 reais, você percebe que tem uma linha de expectativa muito alta para uma coisa que não é tão alta assim. Isso aqui a gente chama de empilhamento, tá? Ou ancoragem. Empilhamento de oferta ou ancoragem de preço, beleza? Na hora do pitch, eu recomendo que você gere essa ancoragem. Então,
pessoal, eu vou te entregar isso, 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 para que você solucione isso dessa forma aqui, seguindo esse passo a passo, e você vai conseguir finalmente solucionar esses problemas. Mostra resultado, 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 o que ela pode estar alcançando, e aí gere valor. Por quê? Infoproduto, principalmente, produtos não físicos, produtos que não são palpáveis, é difícil você gerar um valor para essas coisas. Como assim? É difícil você falar que um conhecimento ele custa tanto. Para algumas pessoas, certos conhecimentos custam R$50 e para outras pessoas custam R$50.000. E isso varia, por quê? Conhecimento não é algo que você consegue precificar de forma fácil. Não tem como você falar, não, esse conhecimento aqui ele custa tanto, aquele outro vai custar tanto. Não, porque ele não é um produto físico, ele não é uma commodity. Um conhecimento pode gerar diferentes transformações em vidas diferentes. Então, na hora que você começar a introduzir o seu pitch, ao invés de você pensar apenas em eu vou falar que meu produto é 2.500, só que na oferta vai ser 997. Não pense nisso. Pense em como você pode gerar um valor para esse seu produto, ou essa metodologia, ou aquilo que você está ofertando, para que aí sim você mostre o real valor disso. E que por que isso é uma oferta exclusiva. E não venha me falar de bônus que você vai dar um e-book para a pessoa. Cara, você vai dar um e-book de bônus? O que é um PDF? Se o assunto é como parar de viver no vermelho, o que é um e-book, cara? As pessoas não querem e-book, elas querem a transformação. O que elas podem viver se elas saírem do vermelho? Quais sonhos elas podem alcançar? Como que pode ser o dia a dia dela? Como que pode ser a vida dela se ela sair do vermelho? Então, ao invés de você ficar pensando em quais bônus eu vou entregar, quais presentes eu vou... Não, mostre o que elas podem alcançar com isso, tá bom? E aí sim você faz o seu pitch de venda. E na hora que você for apresentar esse seu pitch, 3 coisas que eu recomendo que você faça. Como que surgiu esse seu método? Lembra que lá no início, na parte de abertura e introdução, você gera conexão e identificação? Então você já deixou ancorado essas ideias na cabeça da pessoa, mesmo que seja no subconsciente. No final, quando você entrar no seu pitch, no meio do conteúdo, você falou sobre vários problemas, você falou sobre soluções, métodos práticos para você solucionar esse problema. Então, pontue isso. Eu criei esse produto, eu criei essa metodologia para você que tem esse problema. Porque lá atrás eu também tinha. E quando eu solucionei esse problema, eu comecei a ter esses resultados. E quando eu comecei a ensinar isso para as outras pessoas, elas alcançaram esses resultados. Então, mostre para elas. Por que esse seu produto veio ao mundo? Como que você criou ele? Por que você criou ele? Quais são os diferenciais dele? Depois disso, deixe claro também para quem é esse produto. É para você que tem esse problema. E esse produto não é para você que para você que é preguiçoso, para você que acha que tem um método milagroso, enfim. Gera essa dualidade. Então, 3 coisas que tem que ter no seu pitch. Na verdade, 4, né? Então, como o seu produto surgiu, para quem é, para quem não é, e gere valor. Não foque em bônus. Não foque em, comprando esse produto você vai levar isso, isso e isso. Não, gere valor do que ela pode alcançar com essa sua metodologia. Por quê? Conhecimento não é precificável, ele não é uma commodity. Um iPhone, você consegue falar, um iPhone 13 custa em média tanto, um carro custa tanto. Agora, um conhecimento dificilmente você consegue dar um preço para ele. E aí, no final, você vai tirar as dúvidas e vai finalizar a sua aula. Para resumir, essa live, essa aula gratuita, eu recomendo que você faça em torno de 1 hora a 1h30, beleza? Pontos importantes também. Não seja muito prolixo, não fique repetindo a mesma coisa várias e várias vezes. Segundo, lembra que eu falei no início desse vídeo que você precisa ter energia. Energia para interagir com o público, por quê? Se você fez uma aula, se você fez uma live com uma promessa, é porque você acredita nisso. E se você não for a pessoa que mais acredita que esse produto gera transformação na vida das pessoas, elas não vão enxergar nisso. Elas não vão enxergar isso. Não vão. Então, se você estiver fazendo uma live parada, assim, vai ficar chato de ver. Agora, se você faz uma live realmente trazendo energia, você acreditando que esse é um produto que realmente vai solucionar a vida das pessoas, que realmente é algo, é algo transformador, porque tem um método tal, tem uma metodologia tal, você usa um mecanismo único tal. Se você acredita, essa energia é transmitida para as pessoas. E quanto mais as pessoas estiverem emocionalmente conectadas com você, é mais fácil de você vender. Se você já estudou sobre vendas, se você já estudou sobre copy, sobre funil, sobre estratégia de marketing, você sabe, as pessoas compram coisas principalmente por emoção. E depois elas provam racionalmente o porquê elas compraram isso. E se você não tiver essa energia na hora de fazer seu pitch, pode ter certeza que a sua conversão vai ser baixa. Pode ter certeza.
Então esse aqui foi como eu estruturaria, como eu estruturo um pitch de venda, uma live, um webinário, uma aula gratuita, o que eu chamo de micro lançamento, tá? E se você gostou desse vídeo, dê seu like para eu saber que esse conteúdo realmente foi útil para você. E se você quiser acompanhar mais conteúdo sobre esse, sobre copy, funil de venda e estratégia de vendas, se inscreve aqui no canal do YouTube, porque toda semana eu tô postando um vídeo novo. E se você se inscrever, isso vai me motivar ainda mais a postar mais coisas aqui. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter ficado até o final e até semana que vem. Tchau, tchau.